A paz de Cristo, meus amados santos, aqui a missionária Daisy de novo com vocês. É um privilégio para mim me encontrar de novo, né? Me comunicar com vocês aqui por esse canal. Peço perdão pelo tempo que passei sem gravar um vídeo, né? Eu estava naquela luta, eu não sei o que falar, não sei o que assim, né? Porque eu sou mulher de poucas palavras, né? E eu sou daquelas que observam, pensa, medita, né? E meu esposo, eles têm mais essa agilidade, né? Esse privilégio. Mas eu quero agradecer a todos vocês pelo seu carinho, pelo seu amor. Quero agradecer a todos vocês pelas suas palavras de conforto para com a gente, para comigo, para com meu esposo, a minha família. Como já vocês sabem, minha mãe partiu com o Senhor faz hoje 10 dias. E bom, tem sido assim. A gente fica triste porque é nossa mãe, né? E é um ser que a gente ama, né? As pessoas que uno ama, seus pais, seus filhos, né? A família. E ela partiu com o Senhor, mas a gente sente a tristeza pela ausência, né? De que a gente, poxa, não vai compartilhar mais com esse ser amado, mas tem sido ainda mais forte para meus irmãos. Eu fico assim, né? Aquela nostalgia de que passei 5 anos sem ver minha mãe. Não estive aí nos últimos tempos, né? Nas últimas horas. Mas meus irmãos estiveram e para eles é mais difícil de chegar lá em casa, porque eles só moravam com minha mãe, 2 das minhas irmãs, uma da minha irmã mais nova. E meus irmãos, os outros, eles sempre iam lá todos os dias, falavam com minha mãe, ia tomar o café da tarde, todos os dias. E aí eles, né, chegar lá e não ver a minha mãe, não ver, entrar no quarto dela, não ver ela. E assim, né? Mas Deus tem nos fortalecido muito. Deus tem nos fortalecido. Eu falava para alguns irmãos quão diferente, né? O privilégio que a gente tem como filho de Deus quando a gente passa por uma situação difícil, ter esse consuelo, né, do Espírito Santo em nossas vidas, que Ele nos fortalece, que nos dá palavra de conforto. E tem também nossos irmãos que sempre estão aí dando uma palavra, né? Porque uma pessoa no mundo, e a gente viu quantas pessoas que não têm a Jesus ficam desesperados, ficam depressivos, ficam tristes, passam os anos, passam os anos, e essa pessoa vive naquela tristeza, né? Vive ainda está vestido de preto, vestido de cinza, cores que lo que dan é muita tristeza e é como que acompanha mais aquela tristeza da pessoa, né? E quando a gente tem a Jesus, a gente tem o Espírito Santo, a gente pode ter esse consuelo, né? De se fortalecer e permanecer firme e ainda agradecer a Deus, porque Deus levou muitas pessoas. Por exemplo, meus irmãos me falam, eu me lembro quando morreu meu pai, quando depois de meu pai, 1 ano depois morreu meu irmão, e depois de meu irmão, uns 5 meses depois morreu minha irmã. Aí foram 3, um detrás do outro, e todo mundo veia a gente por lá, por onde morava minha mãe, e muitos comentavam, né? Poxa, essa gente, esses evangélicos são bem estranhos, porque como morre a família deles assim, como vai morrer os irmãos, o pai, um detrás do outro, e eles estão como se nada aconteceu, né?
porque a pessoa do mundo o que espera é que a gente ande chorando pelas ruas, que tu estés triste e que todo mundo te veja triste, que todo mundo, ai, coitado, ai, e falar das coisas tristes. Não, a gente todo o contrário, a gente primeiramente agradece a Deus pela fortaleza e a gente começa a se lembrar das coisas lindas que a gente viveu, né? E que coisa linda também esse privilégio também de escutar as pessoas, ou eu escutava veia as mensagens, né, de todas aquelas pessoas próximas à nossa família, todas aquelas pessoas que conheceram a minha mãe e falavam coisas lindas da minha mãe. E poxa, que bom é quando as pessoas ainda assim eu podia sentir aquela satisfação, né, de ver as mensagens que elas colocavam e ver que era uma realidade, era verdade, porque minha mãe se foi assim. Minha mãe foi uma mulher muito reforçada, guerreira. Minha mãe nos deu muito bons princípios, minha mãe nos deu uma boa educação, minha mãe nos ensinou muitas coisas boas. Bom, meu pai foi um pouco mais duro, né? Mas depois, quando a gente cresceu, que a gente amadureceu, a gente pôde entender o processo, o porquê meu pai era como era, e a gente mesmo ensinou meu pai, eu tenho falado isso com vocês, a gente ensinou meu pai a lo que era o amor, a lo que era sorrir, a lo que era falar para seu filho, eu te amo, e nós começamos a fazer isso mesmo com ele, falar para ele, eu te amo, tu eres especial, tu eres lindo, falar coisas lindas para nosso pai. Foi quando a gente viu o cambio da vida de nosso pai. E é bom e é lindo quando a gente ensina a nossos familiares, a nossos seres amados, a nossos amigos, né? Porque às vezes é fácil criticar, né, e falar da pessoa, do comportamento da pessoa, mas o que estou fazendo eu para que essa pessoa possa cambiar sua vida, para que sua vida possa ser diferente, né? Por exemplo, uma mãe, um pai que fala para o filho, tu não serve para nada, tu eres muito rebelde, tu és burro, né? Miles de maldições, ou como um filho que fala para o pai ou para a mãe, tu não me deu boa educação, tu não me quer, tu não me ama, tu és mau, entendeu? Ou como a gente pode falar de um vizinho, esse vizinho que não serve para nada, só é um bêbado, essa mulher que só grita. Mas o que faço eu para que essa pessoa possa ter um cambio na sua vida? Né? Esconder Jesus? Não, tenho que dar a conhecer Jesus, né? Tenho que falar com a pessoa, ensinar aquela pessoa. Não vai ser fácil, a gente sabe, né? Não é fácil, para nós não foi fácil, mas a gente pode lograr com a ajuda do Espírito Santo, né? Pode alcançar pessoas, pode alcançar o vizinho, pode alcançar o sobrinho, ao tio, a qualquer pessoa, né? Que Jesus se propôs a dar uma palavra, ajudar, alentar, né? E, bom, a gente teve essa linda experiência com o nosso pai. Minha mãe sempre foi assim, desse jeito que eu sou, mulher de poucas palavras, mulher sábia, mulher que sabia calar, ficar calada e entender a posição do meu pai, a posição de seus filhos, né? E eu agradeço a Deus de verdade. Eu vou contar algo para vocês. Minha mãe estava em um processo de cura e restauração em seu coração, né? Porque ela tinha muito ressentimento hacia a família dela. Ela foi criada por a madrinha dela, e minha avó foi uma mulher que ela teve. Minha mãe era filha de um homem, minha tia mais velha era filha do mesmo da minha mãe, mas eu tinha 3 tios mais e cada um deles era de outros homens. Aí minha avó, ela criou, foi a seus 2 últimos filhos, mas os 3 maiores não foram criados pela minha avó. Minha mãe foi criada pela sua madrinha, e a madrinha dela, bom, ensinou ela tudo o que ela de educação, assim,
Mas minha mãe cresceu com esse ressentimento de não ter o amor, o carinho dos pais dela, né? E minha mãe, a gente nunca imaginou que de verdade minha mãe tivesse ainda esse ressentimento, né? Mas quando ela teve esse tempo aí em cama, aí compalecendo com essa enfermidade, ela foi encontrada um tumor, aí ela le deu a raiz desse tumor um AVC, aí ela foi se paralisando pouco a pouco, foi perdendo os movimentos motoros, foi perdendo tudo, né? Aí, nesse processo, a gente veia que ela estava com muita ira, minhas irmãs falavam para mim, muita ira, muita raiva, ela falava com ódio, aí nós nos comunicávamos, nos poníamos de acordo, orávamos por ela, clamávamos a Deus pela vida da minha mãe, para que Deus não parasse, Deus continua, faz com ela o que tu tinha que fazer, meu Deus. E aí Deus começou a fazer na vida da minha mãe. Eu falei para meu Deus, Deus, eu sei que tu está trabalhando na vida dela, mas, meu Deus, o dia que tu vai levar ela embora, que ela esteja preparada para partir contigo, meu Deus, leva ela. Mas o dia que tu vai levar ela, eu quero que tu me mostre, meu Deus, 2 dias antes, quando ela vai partir. E eu quero que tu me mostres, meu Deus, um sonho, algo onde eu possa ter a certeza que minha mãe se vai contigo. Bom, 2 dias antes de partir, minha mãe, Deus me concedeu essa oração, esse desejo. Eu tive um sonho com ela, onde eu chegava, estava eu e a minha irmã que está morando na Colômbia. Somos as únicas que não estamos lá no nosso país. Aí ela, minha irmã e eu íamos com ela a um lugar e a gente chegava a uma praia. E essa praia era cristalina e era uma praia de uma cor que eu não sei como dizer, é um verde assim, mas um verde lindo. E o fundo dela, e o água era cristalino e minha mãe caminhava por essa praia junto com a gente, mas depois ela se adiantava e ela ia na frente e caminhava, mas o água não passava do tornozelo, só cobria os pés. Aí ela seguia caminhando, e a gente só olhava para ela. Aí a gente entrou numa casa e a gente começou a esperar ela. E a gente falou, oh, poxa, cadê minha mãe? Minha mãe não voltou. Aí eu acordei. E o segundo sonho era que eu estava com Moisés Davi em uma casa. Estava Josué, estava Moisés Davi e estava outra das minhas irmãs. Aí a minha mãe, esse foi o dia seguinte de haver tido o primeiro sonho com o mar. Depois eu sonhei Bom, ela estava bem, ela tinha se levantado e ela estava falando que ela ia trabalhar. Porque minha mãe, a vida da minha mãe, a vida toda dela foi trabalhar. Aí minha mãe ia trabalhar, eu falava para ela, não, tu não vai trabalhar porque tu estavas doente, tu estás melhor, mas não é ainda para que vá trabalhar. Aí ela se sentou em um sofá e eu saí da casa onde estava com Moisés. Aí era assim como que a gente via para cá, né? E eu veia uma água cristalina que saía da terra. Pero era uma água tão cristalina, tão linda, e eu veia a água e eu falava para Moisés, poxa Moisés, a gente não se despediu da tua avó. Eu não me despedi da minha mãe e tu não se despediu de tua avó. Aí eu acordei. Aí, o dia seguinte, minha mãe foi à presença do Senhor. Minha mãe partiu. E aí eu agradeci muito a Deus por isso, né? Agradeci de verdade muito a Deus. E eu louvo a Deus por todas essas coisas. Então, meus amados, a minha palavra e meu conselho para todos vocês é isso. A gente sempre se perguntar, não criticar, nem falar da pessoa que tem um comportamento diferente ao nosso. Senão a gente tratar de ajudar essa pessoa. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da oração. E a gente sempre clamando a Deus, né? Por essa pessoa e dar uma palavra, dar um presente. Eu me lembro que eu estive de missionária em uma cidade lá na Venezuela e nessa cidade tinha muitos jovens e no povo onde eu estava, na rua onde eu estava como missionária, tinha muitos jovens e se vendia muita droga. Era uma boca de fumo, como falam, como se chama aqui, né? E esses moços iam lá no fundo
da casa onde eu estava morando, e estava a igreja também aí, né? Eu saía todas as tardes, eles iam a brincar, jogar bola, e eu saía de tarde. Pegava, eu sempre comprava vala ou pirulito, né? Eu comprava e dava para eles. Todos os dias eu saía e dava para eles. Eles eram muitos, ainda havia uns que estavam consumindo droga, eu ia lá hasta onde estavam eles. Nunca tive medo disso aí. E fui onde estavam eles, né? E eu dava aí a vala, e eu falava para eles, e haviam eles que me contavam testemunhos, haviam uns que cresceram no evangelho, outros que por causa da hipocrisia dos mesmos pais, né? Que eram evangélicos, mas não davam um bom exemplo. Outros, e eles falavam e me contavam os testemunhos, ainda assim drogados como eles estavam, ainda aí, eles paravam o jogo, se sentavam na calçada, todos se sentavam na calçada e eu parada aí falando para eles. E às vezes muitas pessoas me falavam, não faça isso é perigoso, tu sozinha, aí, não, se Deus é comigo, quem contra mim? E eu ia e falava, né, e dava uma palavra para ele, falava para ele, vocês são muito jovens, vocês são especiais, vocês são lindos, vocês para Deus, dava palavras, muitas palavras lindas para eles, né? Ainda quando a mim depois me cambiaram para outra cidade, eles perguntavam por mim, eles se lembravam da missionária, eles iam lá na porta da igreja e perguntavam por mim, cadê a missionária que não foi mais falar com a gente, né? E eu tenho certeza, faz isso como 8 anos já, 8, 9 anos. Eu tenho certeza que alguns desses jovens, se ainda não estão no caminho do Senhor, em seu momento certo eles vão a chegar, né? Em nome de Jesus, quero deixar uma palavra para vocês, para encerrar. Aqui em 1 de Pedro capítulo 3, desde o versículo 8, diz assim, e finalmente sejam todos de un mismo sentir, compasivos, amando a los hermanos entrañablemente, misericordiosos y afables, no tornando mal por mal o injuria por injuria, antes pelo contrario, bendiciendo, sabiendo que para esto fuiste llamado, para que por la heranza alcancéis a benzo, porque quien quer amar a vida y ver os días bons, refreie sua lengua do mal, e os seus lábios não falem engano. Apartem-se do mal e façam o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. Então, como acabo de falar, meus irmãos, diz que nós devemos amar-nos uns aos outros e fala sobretudo do irmão. Pero nós podemos fazer de muitas pessoas que estão em um mundo que sejam nossos irmãos em Cristo. Amém? E dar que a salvação possa entrar nas vidas deles, eles possam alcançar a salvação através de nós, como nós alcançamos através daquelas pessoas que predicaram e nos apresentaram a Jesus e nós deixamos que Jesus entrar em nossas vidas. Amém, meus amados? Quero fazer uma oração por todos vocês, por nossas vidas, para que Deus cada dia nos ensine a amar a nosso próximo, amar aquelas pessoas e estar nós ligados sempre naquelas pessoas que de verdade precisam de uma palavra. Amém? Amado Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus amado, por uma vez mais, Senhor, me permitir, Senhor, apresentar-me aqui, falar com meus irmãos por essa palavra linda, Pai. Obrigado, Senhor, por essa tarde preciosa. Obrigado, meu Deus amado, porque Tu tens sido fiel e misericordioso conosco, vida. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um de meus irmãos, Senhor, abençoa suas vidas, suas famílias, abençoa, Senhor, seus projetos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa grandemente, Senhor, com toda classe de bênção, meu Deus amado. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, suple as necessidades de cada um deles, meu Deus, conforme a Teus propósitos, Pai. Suple, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, aquele que tem falta, Senhor, de paz, aquele que tem falta, Senhor, de amor, aquele que tem falta, Senhor, de perdão, Pai, em nome de Jesus, aquele que tem falta, meu Deus amado, de se apresentar diante de Ti, Senhor, aquele que tem falta, meu Deus amado, de provisões, Senhor, se Tu providenciando, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus amado, como
solo tú sabes hacer, Pai. Obrigado pelas suas vidas, bendice grandemente, Senhor, guía-los, meu Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai. Amém e amém, meu Deus amado. Obrigado, meu Deus. Derrama da tua cura, derrama da tua restauração, derrama, Senhor, em nome de Jesus, de tudo aquilo, meu Deus, que haja necessidade, meu Deus, na vida de meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, um beijão, um abraço e a gente continua se comunicando. Amém, meus amados.